Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 464. E o vídeo, o tema, a questão no Livro do Espírito é a questão de 392. E o tema é maravilhoso. O tema chama-se Esquecimento do passado. Ai, 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 ai. Agora que, como se diz no ditadinho na terra, né? Agora que a porquinha vai torcer o rabinho, se ela não for rabicó. E se ela for rabicó, não tem como torcer o rabinho da porquinha, né, gente? Vai ver se é palavreado isso. Esse é o nosso palavreado. Esse é o nosso palavreado, você entendeu? Aqui nós ensinamos a criança a contar, fazer matemática nos dedos. 1 mais 1 é 2, mais 2 é 3, mais 3 é 4, mais 1 é 5. Aqui não tem nada dessa frescuragem de gravatinha, não. Que nós vemos aí tantos engravatados aí, falando besteira, mas falando besteira que depois vão arrepender quando retornarem à pátria espiritual e que se verem lá nas regiões umbralinas de posse de todo o conhecimento que detinham, mas que aqui na terra abjuraram o Cristo falando besteira. Então aqui, quando se fala em esquecimento do passado, a pessoa pensa logo assim, aqueles preocupados, eles pensam assim, o destino é quem quis que eu casasse com o meu marido ou com a minha mulher. Não existe destino, tá, gente? É bom que você já fique sabendo disso. Foi uma punição. Também não existe punição. Foi porque nós somos almas gêmeas. Não existe alma gêmea, gente. Eu já disse. Existe no mundo de prova de expiação alma que geme junto. É bom que você entenda isso. Alma que geme junto. Não era para mim ter os meus filhos. Não era não? Não era não, né? Não era para me ter os pais que eu tenho. Não era para me nascer na família que eu nasci. Não era não? Seus pais foram tirar vocês lá dos vales dos sofrimentos, nas regiões mais profundas, umbralina. Vocês têm que agradecer a Deus estar hoje nas condições de filhos. E vocês também na condição de pai, tá? Não vamos puxar também só pro lado do não. Então, a pessoa fica naquela incerteza, né? Mas o véu do esquecimento, ou melhor, esquecimento do passado, como que fica isso? Olha só. Porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Primeiramente, eu não sei se os bons espíritos aqui, eles tratam a respeito dessa questão, mas espírito nenhum, quando reencarna, perde, né,
a lembrança do seu passado. Espírito nenhum perde a lembrança do seu passado. Como espírito nenhum perde os seus atributos. A lembrança do passado, simbolicamente, pode-se dizer que também é um atributo do espírito, é um atributo da alma, e que o espírito não a perde. Dizer que o espírito perde a lembrança do seu passado, isso é para quem de fato não tem conhecimento das leis de Deus. Olha só, não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então você entendeu, né? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Como o ser pode dizer? Como o ser, Allan Kardec tinha o direito de fazer a pergunta. Porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Mas os bons espíritos não disseram que o espírito perde. Allan Kardec foi quem disse. Kardec acertou, os espíritos também acertou. Só que cabe a nós analisar. Não pode o homem nem deve saber tudo. Isso, gente, equivale a dizer que o nível evolutivo que nós nos encontramos, não temos condição moral, não temos inteligência, não temos cultura e não temos intelecto suficiente para entender os desígnios das leis de Deus, que é regida por ele. Se assim nós já não compreendemos, imagine se fosse-nos tudo liberado. Aí que não compreenderíamos mesmo. Porque nós não compreendemos nem a nós mesmos. Quanto mais os desígnios de Deus, de suas leis. Por isso que os bons espíritos disseram: não pode o homem, o ser em processo de evolução, nem deve saber tudo. Quer dizer que além do nosso conceito errôneo, existe muito mais, que quanto mais nós evoluirmos,
mais de posse nos veremos. Mais de posse nos veremos. O que uma vez lá nos sentiremos nas mesmas condições que hoje nos encontramos. Porque lá nós deteremos o conhecimento que hoje não temos. Mas lá nós não deteremos o conhecimento que ainda está por vir. Porque nunca que aprendemos tudo e sabemos tudo, a não ser só Deus, nosso Pai. Nós, abaixo dele, nos encontramos todos em processo de evolução. Ou você vai me dizer que é o contrário disso? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Não temos certeza se é Deus que não quer em sua sabedoria, ou se é o nível evolutivo qual nós nos encontramos, que não comportamos saber de algo que não sabemos. Ou melhor, de algo que não temos condições de saber, devido à nossa condição evolutiva. Você viu como que o meu raciocínio é outro? Você viu como que o meu raciocínio é outro? Mas deixemos do jeito que está. Deus assim o quer em sua sabedoria. Mas eu não deixei de esmiuçá-lo para te mostrar que é possível também que Deus, na sua imparcialidade, que Deus, no seu amor incondicional, não interferiria no nosso processo evolutivo, ainda mais que o nosso retardo evolutivo não depende dele, e sim das nossas imprudências por nós não optarmos em segui-lo em linha reta, e sim desviando-se através das portas largas, buscando satisfazer os nossos desejos primitivos. Você viu quanta matéria se gera? Sem o véu que lhe oculta certas coisas, sem o véu que lhe oculta certas coisas. Eu queria chegar nesse ponto, porque quando se fala em véu do esquecimento do passado, muitos confundem véu do esquecimento do passado pelo fato da ignorância das leis do conhecimento de Deus, que leva-nos a um ofuscamento dos seus desígnios.
para optarmos pelo misticismo, pelo desculpismo de um véu mitológico do esquecimento do passado, como se levanta uma toalha em uma mesa. E não é assim que acontece. Porque esse véu do esquecimento do passado, ele é nada mais que o estado evolutivo que o espírito se encontra. Mais evoluído, menos evoluído. Quanto mais evoluído, mais conhecimento possuem dos desígnios das leis de Deus, que pode ser considerado como se um véu, o véu do conhecimento das leis do Pai. Aquele mais primitivo que se encontra, menos conhecimento das leis divinas possui. Por isso, esse menos conhecimento pode ser classificado como também um véu do esquecimento do passado pelo fato da inferioridade, do primitivismo, do atavismo, da mitologia e de muitas outras coisas. Então, gente, véu do esquecimento do passado não é um pano que tampa não, tá? Ah, tampou essa página aqui, pronto. Ah, se fosse assim, era tão fácil evoluir. Você entendeu o que significa véu do esquecimento do passado? Primitivismo, atavismo, mitologia, ignorância das leis divinas, os quais a pessoa ainda não detém conhecimento para usufruir. Então é tido como véu simbólico. Mas não é um véu que você levanta e aparece a ponta da mesa. Esse véu, tanto o primitivo, o espírito selvagem, o espírito nobre, ele possui. Ou você acha que um espírito puro não possui o véu do esquecimento do passado? É lógico que possui. Só que o véu do esquecimento do passado dele resume-se em conhecer os desígnios das leis do Pai. Por isso ele pleno sabe o que faz. Por isso ele pleno sabe o que faz. É tanta coisa, né? Tem cada coisa. Olha só. Ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o
craro, esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Não é verdade? O que significa? O que significa isso? Quem saísse do escuro para o claro. Ô, gente, você está no escuro. O escuro significa atraso, promiscuidade, perdição, ignorância. Tudo que não presta. De repente, você sai do escuro e você entra no claro. E ao entrar no claro, né? Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Todo aquele que deixa para trás o seu passado, no presente, ele é mais senhor de si. É isso que significa o véu do esquecimento do passado nesta questão, que vai modificar para frente. Mas cada questão é uma questão, mas que obedece os desígnios das leis de Deus à luz da doutrina dos Espíritos. Isso que é importante a gente saber. Você entendeu? Então, vejamos. Todo aquele que se encontra na escuridão do orgulho, da imaturidade, da infantilidade, da falta de conhecimento, né? Todo aquele aluno que não tem conhecimento nenhum, de repente, ele aprende, se torna um professor, um cientista. Ele não deixou a fase escura, negra, para trás. Ele não começou a enxergar uma vastidão pela frente. Agora veja bem, Jesus é esse sol que veio há 2000 anos atrás clarear esta escuridão. Veio acabar com essa escuridão. Porque até 2000 anos atrás nós vivíamos em meio a uma escuridão de conhecimento. Até 2000 anos atrás. Jesus é o sol maior. Jesus é o Sênitir, é o Nadir, é o Alfa, se assim podemos dizer, independente de Deus. Ele é o Alfa maior. Então, Jesus é o sol que veio dissipar toda a neblina, toda a escuridão, toda a ignorância, toda a falta de conhecimento que existia em nós.
e aqueles que não aguentaram sua claridade. Invernaram, chafurdaram nas profundezas dos oceanos, nas cavernas, que por mais que gradativamente estão saindo, mas que diferença daqueles que há 2000 anos atrás, não pensando duas vezes sequer, entregavam aquele sol maior, aquele sol era o que dissipava esse véu do esquecimento do passado, que esse esquecimento do passado é nada mais que a inferioridade, a ignorância, a pobreza de espírito, os psicopatas, os serial killers que ainda vivem no mundo atual. Vamos para o próximo vídeo.